poucas as famílias cujos herdeiros deixam de se falar em virtude do inventário. Brigas que transformam, assim, aquela sucessão patrimonial em verdadeira guerra. Eu tenho na minha própria família um inventário que tramita há 40 anos. Verdade, doutor. Foi para a via judicial, e quando a gente quer emperrar um processo, a gente emperra. O processo andando normalmente já é emperrado. Quando o advogado quer atravancá-lo, ele o faz por gerações, inclusive. Nossa. Bom, então, evitar que a família passe por um inventário é o presente maior que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos sucessores. E ainda falando na questão de aumento de ICMS, de ITCMD, eu digo o seguinte: o ITCMD ele não é dos tributos mais vantajosos para os estados, mas os estados chegaram num ponto que eles não podem perder a arrecadação. Então, eles têm que buscar, inclusive, aqueles tributos de fatias menores, como é o caso do ITCMD. Porque até os anos 2015, 2014, por ali, como eu já falei, apenas 3 estados do Brasil tinham essa alíquota no seu teto, em 8%. Um deles é Santa Catarina. O outro é Bahia, o terceiro nem estou lembrado agora, mas se não me engano é Pernambuco. Bom, mas apenas 3 estados que tinham esse teto. E agora nós estamos não só eminentemente aguardando o aumento do estado de São Paulo, que vai dobrar a sua alíquota, mas daqui a pouco todo o Brasil, que tem um teto hoje de ITCMD em 8%, todo o Brasil vai passar a ter 20% de teto. Porque esse teto, ele não é regulado pelos estados, ele é regulamentado pelo Senado Federal. O Senado Federal atribui um teto, e desde a Constituição de 1988 esse teto é 8%, porque o Senado assim o estabeleceu, mas há já fortes movimentações para que esse teto seja elevado para 20%. Aí sim, esse aumento de alíquota que hoje nós estamos reclamando aí no estado de São Paulo, vai ser até pouco, porque com o teto de 20%, aí sim os patrimônios vão ser facilmente dilapidados com o inventário. Uhum. Doutor, eu queria aqui pedir desculpa para o senhor, que a gente estava falando, mas não estava sendo transmitido. Então, é bom aprender essa questão em relação ao StreamYard, né, que a gente está fazendo aqui pela primeira vez, eu e o doutor, nessa transmissão, nessa live. Mas tudo bem, a gente continua aí, estamos... O material fica disponível, né? Então, fica disponível para consulta futura, né? Isso é importante. Isso. Perfeito. Doutor, mas vamos lá. Então, o doutor está falando a respeito do aumento, né, da alíquota do ITCMD de 8% para 20%, né? O que nós entendemos que isso diz respeito a medidas que a OCDE, né, que é aquela Organização de Desenvolvimento Econômico, ela vem sugerindo aos Estados-nações, para lidar com esses grandes desafios que nós estamos vivendo hoje, como planeta, humanidade, né? Desafios como a pandemia, desafios como a guerra, né? Todas essas dificuldades econômicas que as nações vêm enfrentando. Então, o que ela sugeriu, né? Bom, aumente o valor do imposto sobre as heranças, né? E isso, no Brasil, acabou ficando um argumento muito fácil, né? Como diz o nosso professor Márcio Carvalho, porque a nossa alíquota acaba sendo relativamente muito mais baixa que de outros países, né? A nossa alíquota aqui, nós temos como teto máximo de 8%, enquanto que países vizinhos, né, como o Chile aqui está 25%, e como o doutor falou, né, de França 60%, Japão 55%, né, doutor? Isso. São valores muito maiores. Isso. Enquanto no Brasil é uma das menores alíquotas, né?
principalmente até aqui, como um comparativo a um país nosso vizinho, que é o Chile, 25%. E o que está sendo proposto no Senado é um aumento para 20%, né? Então, mesmo com esse aumento que, aos nossos olhos, é bem significativo, ainda vai estar muito aquém, né, dos valores realizados no mundo. Mas como o próprio senhor estava comentando, né, muito disso diz respeito a uma mudança na política do Estado, né? Uma mudança de estimular que as famílias, que os indivíduos transmitam os seus bens da pessoa física para uma pessoa jurídica. Pois assim, o Estado compreende, entende que está fomentando a economia no sentido de tirar isso do bolso das pessoas físicas, né, e colocando em pessoas jurídicas, o que movimentaria mais a economia, né? A pessoa jurídica traz mais dinamismo ali para as atividades empresariais. Né? Uhum. O doutor falou aí na OCDE, né? Essa OCDE, a qual o Brasil agora está postulando aderir, ela faz uma série de... Não são exigências, né? São orientações. E, inclusive, tem algumas delas bastante risíveis, vamos chamar assim. Uma delas é acabar com a possibilidade... Não é nem extinguir o exame da ordem, que também é uma proposta da OCDE, mas permitir com que advogados estrangeiros militem no país sem fazer nenhum exame, nem curso aqui numa instituição nacional. Mas dentre essas orientações, uma não risível é esse aumento do imposto de transmissão sobre a herança. É bom a gente frisar também que o imposto sobre a herança não é aquele mesmo imposto sobre as grandes fortunas, e este não regulamentado no Brasil até hoje. Já prevista a criação na Constituição Federal, mas até hoje não regulamentado no Brasil. Ele é o imposto sobre a herança normal. Quem deixar algum bem, o sujeito faleceu e deixou apenas R$2.000 numa conta corrente, não tem bem nenhum outro, ele tem que sujeitar um processo de inventário, porque ele não vai, esses R$2.000 não vão... de repente pode até, eu estou falando bobagem, de repente, se ele chega naquele limite que pode ser levantado sem um processo de inventário, porque tem uma legislação lá da década de 70, inclusive, que permite levantamento de pequenos valores. Mas vamos supor que o sujeito tenha lá um Fusca 1970, e que vale lá 5.000, 10.000, na verdade, valerá até mais pelo seu valor histórico, mas se for só esse o bem, os seus herdeiros não conseguirão a obtenção da transmissão sem o processo de inventário. Então, sobre este bem também incidirá a alíquota, ou novas alíquotas do ITCMD. Ele é um imposto sobre todas as heranças, não só sobre as grandes heranças. Daí porque o aumento desse tributo, ele vai sofrer, tal qual outras reformas que passaram pelo Congresso, ele vai sofrer vamos dizer assim, vai passar por aquelas histórias, não porque vai pegar só a classe mais rica, vai pegar só os que ganham mais. Não, isso é uma falácia. Vai pegar toda a população. Da mesma forma, as reformas da Previdência, que era para acabar com os grandes salários, os grandes proventos, enfim, mentira, porque quase que extinguiu o direito à aposentadoria. Não o extinguiu, mas colocou, vamos dizer, requisitos tais, o requisito da idade e do tempo de contribuição, que são inatingíveis para grande parte da população que não chegam à idade mínima ou que não chegam ao tempo mínimo de contribuição. Bom, já estamos entrando no outro assunto, noutra seara, mas é apenas para exemplificar que as coisas acontecem meio de supetão e para obter defesa dos argumentos, os parlamentares utilizam de mecanismos nem sempre tão honestos, vamos chamar assim. O fato é que, para um aumento de tributo acontecer,
principalmente se tratando de aumento de teto de ITCMD, que depende apenas do Senado Federal, ele pode acontecer no apagar das luzes. Assim. De hoje para amanhã pode acontecer, porque basta que o presidente do Senado coloque em pauta este assunto, que já está lá, porque não sei se a população sabe, mas 100% dos governadores aderiram a este pedido de aumento, e ele já está pronto para ser colocado em pauta. Se o presidente do Senado colocar em votação, bastará a presença de 41 senadores no plenário para promover a chamada maioria simples, e desses 41, bastarão 21 se posicionar favoravelmente ao aumento para que esse aumento de teto ocorra. Então, é uma coisa extremamente simples de acontecer, pode acontecer hoje de noite sem que nós saibamos, por exemplo. Então, se eu não me planejar, eu vou ser pego de surpresa. Mas essa surpresa ela não é tão surpreendente, porque os fatos militam contra ela. A realidade, ela mostra os seus aspectos sensitivos. Só não sente quem não olha para os lados. Essa é a verdade, né, doutor Vinícius? Sim. Então, doutor, o senhor está dizendo para nós, né, a respeito dessa possibilidade do aumento da alíquota máxima do ITCMD de 8% para 20%, que basicamente está nas mãos do Senado Federal, e que nós sabemos que o Senado Federal ele está muito ligado com os governadores, né? Representa os estados dentro da Câmara Legislativa, e nós sabemos também que os governadores têm interesse de aumentar a arrecadação, né? Falando de uma maneira muito simples, é isso. Sim, porque num estado bicameral, como o estado brasileiro, há duas casas congressistas. O Senado Federal, que defende os interesses dos Estados-membros e do Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, que defende o interesse da população em geral, dos cidadãos. São interesses conflitantes? Não, via de regra, não são interesses conflitantes. Mas, em algumas situações, como é o exemplo da necessidade arrecadatória, o interesse do Estado conflita com o interesse do cidadão que quer pagar menos tributos. O Estado, por sua vez, precisa arrecadar mais para prestar maiores serviços, uma quantidade maior de serviços. Então, por isso que o Senado tende a defender essas questões de aumento de tributo, porque é interesse dos estados. Perfeito. Doutor, então aqui trazendo aqui para as pessoas que nos acompanham, né? Para quem porventura esteja chegando agora, né? Eu sou Vinícius de Oliveira Fernandes, eu atuo aqui em Ourinhos, no interior de São Paulo, né? Estou aqui com o Dr. Alvacir de Sá Barcelos, que milita há muitos anos, né? De Criciúma, então Santa Catarina. O senhor falou que está já há 34 anos, doutor? 30 e poucos, eu teria que parar um pouco para ver quantos são esses poucos, né? Muitos já, mas é mais de 3 décadas, eu não milito não há tanto tempo assim, mas me chamou muito a atenção, porque o que acontece? Nós temos ouvido muitas histórias sobre o inventário, e eu queria hoje aqui agora aproveitar a experiência do senhor. Nós temos ouvido muitas preocupações, histórias sobre inventários muito ruins, né? Eu vi recentemente falando de um inventário que durou 107 anos, e às vezes a gente fala assim, não é possível, né? Não tem como isso. Parece que não existia nem legislação há tanto tempo assim. E o senhor falou de um que já dura mais de 40 na sua família. A minha família, Eu queria que o senhor falasse um pouco isso para a gente exemplificar para as pessoas. É claro que provavelmente não é qualquer inventário que chega num enrosco desse, né? Mas exemplificar para a família brasileira como que o inventário ele pode ser prejudicial, como ele pode ser doloroso, como ele pode ser um momento difícil para todos os envolvidos, né? Porque hoje nós temos a possibilidade de fazer o inventário pela via extrajudicial. Bom,
Isso é uma teoria. Aquela família, principalmente de um casamento só, filhos que são irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, que se dão bem, que conviveram sempre juntos, provavelmente não vai acontecer nenhum dissenso na hora de transmissão da propriedade. Porém, até mesmo nesses casos, pode acontecer. Eu sempre cito alguns exemplos concretos acontecidos na minha presença, ou seja, daqueles que eu detenho conhecimento. Uma situação, porque não vou nem dizer nomes, né, claro, mas uma situação constrangedora que eu vivenciei é um pai que abusava da filha. Esta filha não tinha divisão que fizesse ela satisfeita, porque ela não queria uma divisão de bens. O desejo dela era desfazer aquele sentimento de injustiça que ela tinha. Isso é uma coisa que não condiz com a lógica. Houve também um fato que um cliente meu adquiriu um terreno de herdeiros que também passariam apenas pelo inventário. Na época não tinha inventário extrajudicial, mas um inventário bastante amigável. Esse cliente construiu um prédio de 8 andares em cima desse terreno, mas lá no meio desse inventário amigável, descobriu-se que o autor da herança tinha um filho fora do casamento. Esse filho era menor, parece que era uma menina. Era menor, e aí teve que, então, não levar para o inventário judicial, porque ele já era uma obrigação na época. Mas pensa, daí o Ministério Público tem que se manifestar, o interesse da menor tem que prevalecer. Bom, aquele inventário não acabava mais. E nós tivemos que fazer daí uma estratégia também diferente para que o cliente pudesse obter o habite daqueles apartamentos que havia construído. Então, quando tudo corre normalmente, o inventário fica na via extrajudicial, aparentemente não dá mais problema. Mas para ele ir para a via judicial, é assim um detalhe. Às vezes é um credor do falecido ou da falecida que aparece e que ninguém tinha conhecimento daquele crédito dele, né, débito do espólio, no caso. Ninguém tinha conhecimento, as pessoas não concordam com aquilo, pronto, o litígio vai para o judiciário sempre. O inventário, ele é uma péssima opção. Só utilizável por quem não se programou com a antecedência devida. Agora, recentemente, no meu escritório, eu tive ele não era interessado. O interessado eram os filhos. A esposa e os filhos. Interessado em fazer uma holding. Ele não, já era um cidadão com 90 anos. Mas ele estava sendo convencido pelas filhas, principalmente, em fazer esse sistema de holding. Porém, veio a falecer logo em seguida. Não deu tempo para isso. Nossa! Era um homem de muitos bens. Claro que até pela faixa etária dele, ele já tinha feito 90 anos, se não me engano. Pela faixa etária, já era a morte já era uma previsão iminente, né? Mas para morrer basta estar vivo. Não precisamos ter uma idade avançada. Então, se nós não tomarmos os previdentes hoje, amanhã pode não dar mais tempo. É o que minha mãe, ela costuma sempre falar assim, até quem nunca morreu tá morrendo, né, seu Vasco? Até quem nunca morreu tá morrendo. Né? Doutor, mas além disso, nós estamos falando aí da parte burocrática, né? Porque nós podemos falar também um pouquinho da questão financeira, né? Da questão financeira. E a gente pode encontrar aí inventários que acabam saindo muito caro. Sim. O senhor tem algum exemplo para a gente pensar sobre isso, ter uma noção da ordem de valores? Bom, ordem de valores fica difícil assim da gente exemplificar. Poderia até levantar dados, mas o básico de tudo são os seguintes fatos. O inventário que demora, ele também deixa os bens, porque nós vamos falar aqui então da questão financeira, os bens em si, os bens sem dono. Quando os bens não têm dono, não tem quem os cuide. Não só com relação à manutenção dos bens, vamos supor bens imóveis, não só com relação à manutenção, é aquele terreno que ninguém corta grama,
é aquele apartamento que ninguém paga o condomínio, Hum. é aquele imóvel que já foi até alugado pela família, mas que ninguém mais aluga, porque quem é que vai alugar? Quem é que vai receber esses aluguéis? Tudo vira um imbróglio. Uhum. Ao passo que, se já há uma organização prévia, tudo isso já está antecipado, já está organizado. Não há uma quebra, uma solução de continuidade dos fatos. Porque o inventário, por mais rápido que seja, vamos supor que um inventário extrajudicial totalmente amigável, sem nenhum credor impugnando nenhum ato, ele dure lá o seu 6 meses a 12 meses, 6 meses a 1 ano. Uhum. Esse período, ele já traz prejuízos, porque é um imóvel que deixa de ser alugado, é um benefício que deixa de ser feito, enfim, a vida paralisa durante esse período, patrimonialmente falando. Né? Uhum. Perfeito. Tá certo. Eu especificamente tenho o caso de uma cliente que me procurou, em que ela era filha do primeiro casamento, já com 40 anos, e o pai veio a faltar e a outra família não reconhecia muito ele. Na verdade, ele até uma certa idade visitava ela, até uma certa idade ele fazia isso, mas depois ele parou de visitar e ficou só com a família nova. E essa cliente, ela está incomodada, porque na certidão de óbito dele, está dizendo que ele tinha bens a inventariar, né? Tinha bens a inventariar. E agora ela me procura, né, para ver os direitos dela. Então, nós estamos ainda estudando o caso dela, mas muito provavelmente pode vir trazer um grande embaraço ali, né, nos bens, judicializando todo o caso, né? Então, a pessoa, às vezes, não sei se foi por má fé ou se foi por descuido, né? Mas isso pode vir a trazer um grande prejuízo para a família, principalmente ainda se for constatada ali uma lesão, né, a legítima, né, doutor? Enquanto conversávamos, eu lembrava de alguns detalhes desse inventário da minha família ali, que dura já mais de 4 décadas. É porque o detentor da posse do bem, ele tem todas as vantagens que o não detentor não tem. Aham. Então, um desses bens possuído por um dos herdeiros é uma empresa de alta rentabilidade. Desculpa. Esse detentor da posse, ele não larga esse osso em hipótese nenhuma. E ele interpôs todos os Todo lucro recursos. vai para ele, doutor, só para eu entender, tudo vai para ele. Mas aí chega uma hora que o juiz determina que se deposite alguma coisa em juízo, aí daqui a pouco, quanto é que é esse tanto que tem que depositar em juízo? Tudo é muito complicado, porque as relações patrimoniais, principalmente as empresariais, elas são muito líquidas, muito fluidas, muito rápidas, e o judiciário não acompanha isso. Então, na prestação de contas, fica difícil de visualizar, tudo é complicado. E de forma que são esses subterfúgios que acabam que as coisas fiquem demoradas, porque esse cidadão que está na posse dessa empresa, ele sabe que ele não vai ficar como um dos proprietários da empresa. Então ele briga ali com todas as forças dele, até quando não der mais. Doutor, então vamos trazer aqui um resumo do que nós falamos hoje, né, para as pessoas que nos acompanham. Então, nós somos advogados do direito do planejamento patrimonial da família. Vemos aqui com uma mensagem para a família brasileira, para que a família brasileira compreenda a importância de fazer-se esse planejamento antes que aconteça uma eventualidade como a morte, né? Como a morte, mas também a eventualidade de um revés como um empresário pode ter dentro de uma empresa. Então, tudo isso nós
falamos como um alerta, né? Vamos estar atentos a isso, porque é, além disso, além da eventualidade da morte e de um revés, nós temos essa situação do aumento dos tributos que estão aí já, tanto a nível internacional, sendo fomentadas, né, nos organismos, nas organizações internacionais, para que os estados aumentem os impostos de maneira que consigam amortizar, né, consigam amortecer os prejuízos oriundos, principalmente da pandemia e das crises econômicas que os países enfrentam, né? Então, nós temos essa recomendação a nível internacional de aumento da alíquota do ITCMD, né, que é esse imposto de transmissão, causa morte e doação, de 8% para 20%. E nós temos aqui em São Paulo, especificamente um projeto de lei já bem adiantado, em que aumenta a alíquota de 4% do Estado para o teto nacional de 8%. Então, seja pela eventualidade da morte, seja para proteção diante de um revés econômico, empresarial, ou seja, mediante essa possibilidade do aumento do tributo, a necessidade de um planejamento patrimonial se faz urgente, se faz imprescindível nesse momento, né? E para os ouvintes que nos acompanham, que ainda não têm muito esse conhecimento, que ainda não sabem o que exatamente significa o planejamento patrimonial, que nos acompanhe, que esteja conectado, pois isso impacta diretamente o patrimônio das famílias brasileiras. E esse patrimônio, ele precisa ser resguardado, ele precisa ser cuidado, porque ele é, muitas vezes, o trabalho de uma vida inteira, né? De muito suor, de muito como que se diz, renúncia, né, para a construção de, às vezes, um patrimônio que pode não ser enorme, mas que representa o trabalho de uma vida, né? Então, nós trazemos essa fala como um alerta, uma fala como um informativo para a família brasileira estar atentos a isso, né? E eu passo a palavra para o doutor Albaci também, se quiser dar uma última pincelada em relação a esse assunto, doutor, principalmente se me faltou alguma coisa aqui nesse final. Bom, eu sempre digo que o sistema de holding ele é simples e complexo concomitantemente. Simples no sentido de que basta a vontade da gente em organizar o patrimônio. E complexo no sentido de que muitos são os mecanismos a serem colocados em prática. O primeiro passo é a gente procurar um profissional capacitado para fazer um sistema de holding. E aqui eu até faço um outro parênteses também, porque quando a gente está há muitos anos na área, a gente vê tudo que é tipo de coisa. Eu já vi holdings instituídas se não me falha a memória, na década de 1990. O que era bastante, vamos dizer assim, moderno para a época, né? Mas de holding mesmo, ela só levava o nome. Era uma associação, era uma pessoa jurídica de participação, mas ela trouxe mais entraves para a família, onde foi instituída, do que trair o inventário. Apenas ela trouxe um custo menor, porque isso sim ela proporcionou. Mas eu menciono esse fato porque assim não basta nós criarmos uma pessoa jurídica, colocarmos lá os bens, colocarmos lá no contrato social, trata-se de uma holding, e não criarmos todo um sistema com a sua complexidade, que exige profissional capacitado para isso, que permita não só a proteção do patrimônio contra dilapidações de execuções, como também o planejamento sucessório, que é a transmissão de bens para os herdeiros. Isso tem que ser muito bem estudado e estruturado. Nós pertencemos, eu e o Dr. Vinícius, pertencemos a uma comunidade chamada Time Holding Brasil,
com milhares de profissionais, advogados principalmente, que discutem essas questões. Porque, em se tratando de questões científicas, eu sempre procurei assim, me associar a outros que possam agregar aos meus próprios conhecimentos outros novos conhecimentos. Porque quando a gente tem mais de um ponto de vista, e quando a gente tem milhares, então, melhor ainda, nós podemos julgar com mais certeza o que é melhor e o que é pior. E a gente não cai na fala comum ou na armadilha de achar que está certo uma coisa que não é tão certa. Na verdade, tem coisas que o próprio judiciário não contempla e nem por isso não é certo. Mas, como dizia um amigo meu, juiz federal, eu prefiro errar com o Supremo do que acertar sozinho. Não adianta eu ter ideias mirabolantes, progressistas e vantajosas se o judiciário não as contempla. De nada adianta. Então, tem que ter ideias que o judiciário contemple e, ao mesmo tempo, que vão solucionar as questões da família brasileira. Esse sistema de holding do qual nós falamos é um sistema que conjuga uma série de ferramentas e mecanismos e gatilhos que contemplam todas essas atividades de proteção e de sucessão segura, vantajosa, tributariamente falando, e sem as agruras emocionais do inventário. E hoje, só complementando agora, hoje nós ficamos apenas no aspecto da ótica do inventário. Tratamos do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que é o mesmo, a mesma causa, vamos dizer, a mesma alíquota, não a mesma causa jurídica, que um decorre da morte e outro da doação, mas a mesma lei que trata desses dois tributos. Mas nós não tratamos de um outro tema, que são as questões econômicas do nosso cotidiano. Quem exerce uma atividade econômica ou empresarial tem ainda mais necessidade de uma organização de holding. Mas qualquer um cidadão comum que não exerça atividade econômica, ele também tem riscos no seu cotidiano que podem ser evitados quando há uma holding familiar no seu patrimônio. Eu volto a dar um exemplo que também aconteceu comigo. Em 2018, eu fui executado pela Caixa Econômica Federal, recebi a visita do oficial de justiça aqui, me citando para uma execução no valor de 355 mil. De onde é a origem desse débito? De um negócio mal feito, um contrato de gaveta, que eu vendi na época que nem advogado era. Olha quantas décadas faz isso. Um advogado decidiu que aquilo não estava prescrito e moveu a ação contra mim. A ação já acabou, já ganhei os honorários, inclusive, porque o débito estava prescrito. Mas vejam só os riscos que a vida nos impõe. Perfeito. Ninguém sabe que não vai ser, não vai sofrer um processo, não vai sofrer uma indenização. Nós vivemos no trânsito com os nossos carros, nós, às vezes, xingamos alguém, enfim, uma série de atos que podem gerar indenização. Então, nada nos assegura que não vai haver uma justa causa para nos sujeitar a um processo executivo. Processo executivo, evitar processo executivo não significa não pagar débitos. São situações extremamente diferentes. Não, nós temos que pagar os nossos débitos. É da nossa condição de cidadão pagar aquilo que nós devemos. Quando eu falo evitar as agruras de um processo executivo, é que quando nós somos citados para um processo executivo, nós somos sujeitos de uma penhora e nem aquele bem que é penhorado eu posso levar à venda voluntariamente para pagar o débito. Porque o bem ele se torna penhorado, ele fica indisponível. Então, pagar um débito através de um processo executivo é muito mais doloroso e desvantajoso do que pagar voluntariamente. Mas nós não entramos nessa seara hoje, né? Ela requer mais um outro tanto de tempo para a gente levantar algumas questões sobre esse ponto de vista. Doutor, vamos deixar para uma próxima já, marcar uma conversa como essa que nós tivemos aqui hoje. Para mim foi muito agradável, gostei de poder aprender muito com a experiência do senhor. Enriqueceu muito, acredito também em todos que nos acompanharam. E caso
alguém tem alguma dúvida, alguma questão, queira entender melhor esses assuntos, nos acompanhe. Eu vou deixar aqui embaixo uma relação de links para vocês, para quem nos acompanha, poder nos encontrar com Instagram, Facebook, né, e-mail, formas de contatar, vir a conversar conosco. E também nos comentários aqui, você pode deixar suas perguntas, as suas questões, as suas ideias, para a gente poder debater esses assuntos tão importantes para a família brasileira. Então, doutor, eu espero que a gente possa vir a poder conversar mais numa próxima. Vou aproveitar o momento aqui para congratular o senhor, né, pelo Dia do Advogado, hoje, 11 de agosto. Um feliz Dia do Advogado, né? O senhor que é um exemplo para nós, né? Já há tantos anos na militância. E eu passo a palavra para o senhor para a gente fazer o encerramento, então, do nosso encontro de hoje. Certo. Obrigado igualmente, doutor Vinícius. Também felicitações pelo Dia do Causídico, né? E foi um prazer também debater o assunto aqui com o seu conhecimento, que apesar de ser menos experiente do que eu, também, por certo, é detentor de vários conhecimentos que eu também não os tenho, porque não é o decurso de prazo que faz a gente também conhecer todos os institutos. Foi uma satisfação nós podermos conversar aqui sobre um assunto tão importante para a família brasileira. Espero que voltemos a conversar sobre o tema o mais breve possível também. Um abraço a todos que tiveram a paciência de nos assistir e tenham todos um bom restante de tarde aí. Tá certo. Um abraço. Tchau.